Uhum. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. A gente tá dando só mais um minutinho, esperar o pessoal, mais alguém possa entrar. Já começa. Deixa eu aproveitar. A gente recebeu os dados do Gemini faz umas 2 semanas. A gente está com uma dúvida ali com a barra de erro e os canais vermelho e azul do, do instrumento que não estão batendo os dados. Preciso marcar uma reunião para a gente tirar umas dúvidas? Pode falar depois aqui da reunião, se você quiser, Ah, tá bom. tá? Se eu souber responder também, porque... Qual instrumento que é? É o Maru. Marum, tá. Foi versão radial e cada um dá uma medida diferente. Entendi. Bom, vou começar, já passou 5 minutos. Se alguém mais entrar, acho que não tem muito problema entrar no meio da palestra. Bom, bem-vindo a todos. Eu sou o Murilo, eu sou o gerente do Escritório Nacional do Gemini, e essa é a nossa segunda reunião anual sobre a chamada de propostas para o telescópio. Essas reuniões a gente faz 2 vezes por ano, durante o período em que a chamada está aberta. E o intuito é esclarecer dúvidas e apresentar um pouco do telescópio e do método de submissão de propostas, para esclarecer qualquer tipo de dúvida e dar um apanhado geral do processo de seleção, de avaliação das propostas e coisas importantes que devem conter na proposta, a fim de evitar erros, muitas vezes erros simples que podem prejudicar a proposta durante a avaliação pela NTAC. Tá, essa palestra vai ser especificamente para a chamada de 2026, para o semestre de 2026A, ou seja, que começa em fevereiro de 2026 e vai até julho de 2026. Está começando com o Observatório Gemini, né? O Observatório Gemini, na verdade, são um par de observatórios, um par de telescópios, um localizado no Chile, em Cerro Pachón, junto com o SOAR, próximo ao Cerro Tololo, e outro no Mauna Kea, no Havaí. O Cerro Pachón está a 2.800 metros de altitude, enquanto o Mauna Kea está a 4.200. São dois telescópios de grande porte, 8,1 metros. O Brasil possui uma participação de 5,72%, que traduzindo isso em horas de telescópio ao longo do semestre, equivale a mais ou menos 104 horas por telescópio, ou seja, 104 no sul e no norte, mas que na prática, subtraindo algumas tempos devido a mau tempo e outras coisas, a gente tem acesso por semestre a 60 horas. É um consórcio internacional,
onde os principais colaboradores são o Brasil, Canadá, Argentina, Coreia do Sul, assim como o Chile e a Universidade do Havaí, representando o sítio onde estão localizados cada um de seus telescópios. O Chile por estar na Cordilheira Andina, enquanto a Universidade do Havaí retém 10% do telescópio, cada um em seu sítio, por estar no Mauna Kea. Bom, nessa apresentação vou traçar alguns tópicos, né? Quais os tipos de pedidos de tempo que a gente pode fazer para o Gemini, além desses regulares que a gente oferece, uma descrição geral da chamada propostas. Vou falar um pouquinho sobre o Phase One Tool, que é a ferramenta disponibilizada pelo Gemini, pela qual a gente submete propostas para o telescópio, sobre a troca de tempo com o Subaru e o modo Fast Turnaround. Vou tratar questões mais relevantes que a NTAC geralmente leva em consideração, além do mérito científico e a viabilidade técnica, além de variáveis críticas de condição de observação, visibilidade dos alvos, e no final vou abrir para quem tiver perguntas para a gente poder tentar sanar qualquer possível dúvida que vocês tenham. Tá, entre as modalidades de propostas disponíveis para os pesquisadores brasileiros, a gente tem 4 modos. Existe um quinto, que é as propostas de longo prazo, mas no momento o CTC do Brasil decidiu que a gente não disponibiliza esse tempo, não oferece esse tipo de proposta por enquanto. No mais, a gente tem a chamada regular, que ocorre 2 vezes por ano, referente aos semestres A e B. As datas de envio é até o início de abril, dia 3 de abril, geralmente, ou 3 de outubro, referente aos semestres A e B. E as observações são realizadas entre fevereiro a julho, para o caso do semestre A, e agosto e janeiro para o semestre B. Essa é justamente o tipo de chamada que a gente tem aberta nesse momento, e se encerra dia 6 de outubro. Tá? Outro tipo de proposta que você pode enviar para o telescópio Gemini é usando o modo Fast Turnaround. Nesse tipo de proposta, você pode enviar propostas todo mês. O prazo final é dia 30 ou dia 31, dependendo do mês, né? Essas propostas não passam por avaliação da NTAC, a Comissão Nacional, usam um método de revisão por pares. O Brasil tem, em média, 5 horas por semestre por telescópio nesse modo. A competição não é exclusiva contra propostas brasileiras, em si internacional. Uma vez que saturado o tempo, o país parceiro não pode mais aplicar para esse tipo de modo. Né? Além disso, a gente pode aplicar para o tempo de diretor. A data de envio é fluxo contínuo, você pode enviar o ano inteiro. Essa proposta também não passa pela NTAC, vai direta para a NTAC do diretor do Gemini, e ele decide sobre qual proposta vai ser aceita ou não. E por último, a gente tem as propostas de Poor Weather, que são propostas de observações no qual os alvos são brilhantes e podem ser observados sob qualquer condição atmosférica. Então, não importa se o SIM é 1.2, 1.5, 2, quando sua ciência não exige esse tipo de situação, você tem essa disponibilidade, ou a cobertura de nuvens, ou vapor de água, ou o background do céu. Né? Também possui uma data de envio em fluxo contínuo, e no caso, o diretor de ciência, o Head of Science, de cada sítio, tanto o Gemini Norte quanto o Gemini Sul, cada um tem o seu próprio Head of Science, ele vai decidir sobre a implementação ou não dessa proposta. A grande vantagem disso é que você não tem tempo limite para poder enviar as suas propostas, você pode pedir 60, 100, 80 horas. O grande porém é que só vai ser observado quando nada mais puder ser observado. Então, dependendo de como o clima vai estar ao longo do semestre, você pode ter mais ou menos dados sendo obtidos. A chamada de propostas desse semestre, que está aberta, a gente tem o prazo dia 6 de outubro, às 23h59. Você pode enviar propostas dentro desse período. Geralmente abre dia 1º de outubro e vai se encerrar 1º de setembro, vai se encerrar dia 6. Essa data só se aplica
para propostas onde o PI é brasileiro, ou seja, você pode enviar uma proposta requisitando tempo dividido, ou seja, eu quero observar 10 horas, 3 pelo Brasil, 7 pelos Estados Unidos, e então essa data tem que ser respeitada se o PI for brasileiro. Se o PI não for brasileiro, se o PI for americano, então o prazo de submissão de propostas a ser respeitado é o americano, ou o coreano, ou quem for o parceiro do qual o PI é ligado. O Brasil dispõe esse semestre de 59,2 horas no Gemini Norte, 62,4 horas no Gemini Sul. Oficialmente a gente tem mais horas do que isso, só que é descontado 20% devido a considerado perda para mau tempo. Então, disponível à comunidade, a gente tem esse tempo que eu mostro na tela. Para submissão de proposta, a gente tem que usar o PT, né, o Phase One Tool, específico do semestre de 2026. E isso é importante. Eu vou mostrar depois quando você for baixar o PT, existem outras opções, mas se você quer baixar o 2026 para submissão de propostas regulares para o semestre 2026A. Além disso, você tem que usar os templates correspondentes desse semestre. Isso são regras que devem ser seguidas. Além disso, a gente deve, ao submeter a proposta, ficar atento às regras de duplo anonimato. Essas regras são importantes para garantir que os revisores não possam identificar quem são os autores, e isso garante maior lisura no processo de avaliação das propostas. Então, impede que haja discriminação por qualquer motivo. Todas as joint proposals seguem essa regra, com exceção do Chile, da Coreia e do Havaí, no qual eles não aplicam essa regra. Mas todos os outros parceiros, e se existir uma proposta contendo mais de um parceiro, deve seguir a regra de duplo anonimato. Isso significa que você não pode se identificar durante a proposta. Você não pode usar, por exemplo, no semestre de 2023, publicamos esse artigo e dar a referência desse artigo. Então você tem que tomar cuidado para usar pronomes de terceira pessoa e manter o anonimato durante a redação do texto da sua proposta. Além disso, durante o processo de enviar a proposta pelo PT, vocês deverão anexar 2 documentos junto ao PT, e um deles contém a justificativa científica, o desenho experimental e a justificativa técnica da sua proposta. E em outras formações da equipe, temos solicitado anteriormente publicações prévias com os dados do Gemini. Quando vocês forem entrar no site do Gemini, no link da proposta vai ter o link para vocês baixarem, e vocês têm que baixar o PT versão 2026A. Aqui eles podem ter atualizado, mas provavelmente é a versão 1.1.1, e vocês querem baixar o modo queue, né, que é o modo fila. Se vocês forem aplicar para outros módulos de proposta, outras versões do PT vai ser necessário. Tá? Então, quando vocês baixarem e executarem o software, ele vai abrir com essa cara para vocês, e aqui vocês vão ter algumas coisas que vocês vão ter que preencher. Recomendo que não deixem para preencher isso da última hora, especialmente se forem a primeira vez que estiverem submetendo propostas para o Gemini. O software é tranquilo de se mexer, é bem simples e intuitivo. No entanto, dá um certo trabalho preencher isso, e deixar para a última hora pode ser arriscado. Tá? Quando vocês abrirem, antes de submeter a proposta, vocês vão inserir o título e o resumo da proposta, em inglês. Tá? E aqui anexar o PDF do caso de ciência e do informação do time. Para baixar esses arquivos, vocês vão clicar nessa setinha que vai encaminhar vocês para o site do Gemini, já onde tem o link para vocês baixarem. Tá? Após escrever a proposta, você tem que fazer o upload do PDF, não do arquivo TeX, não do arquivo Word, que são as possibilidades disponíveis para ser baixadas. Baixa o template, preenche a proposta, cria a proposta, produz o PDF e anexa o PDF. Além disso, vocês vão ter que criar os blocos de observações que vocês vão querer aqui nessa região do PT. Aqui vocês definem quais são as condições climáticas que vocês estão pedindo, qual é
a configuração instrumental, o alvo, e quais alvos e instrumentos estão sobre os mesmos grandes grupos. Né? Então, vou querer, por exemplo, IQ 20, Cloud Cover 50, e vou observar com essa configuração instrumental estes alvos. Para outra configuração de tempo, você pode mudar isso e criar outros blocos de observação. Após feito isso, você vai mudando de abas aqui, vai definir quanto tempo você está pedindo, qual parceiro vai ser debitado esse tempo. Em scheduling, você vai poder definir se você tem alguma restrição de tempo de observação dentro do semestre para o alvo. E por fim, você pode clicar em submeter. Se alguma coisa ficar devendo no PT, ele vai te avisar nesse bloco aqui embaixo. Quando você clicar no arquivo, no símbolo para baixar o PDF, aqui, nessa setinha para baixo, ele vai te levar para uma página do Gêmeo onde você vai ter essas opções. Então, você vai baixar o 2026A. Aqui você pode baixar os anexos em os arquivos TEC. Então, tem o TEC da justificativa científica, da informação do time e o style file. Ou você pode fazer isso em Word e também produzir o PDF depois. Troca de tempo com o Subaru. Então, através de um acordo entre o Subaru e o Gemini, é possível fazer uma troca de tempo. Então, o Gemini cede tempo para o Subaru cede tempo para o Gemini, para os usuários do Gemini, e essa troca é feita. A expectativa é que se disponibilize aos usuários do Gemini, isso toda a comunidade, todos os parceiros, 5 noites de Subaru para o semestre. Tá? E no caso do Brasil, no máximo uma noite. Uma noite é considerada, em média, 10 horas, considerando o tamanho da noite. Um requisito é que os projetos sejam bem-sucedidos, tem que ficar em banda 1 ou no topo da banda 2, ou seja, o melhor ranqueado da banda 2. Alguns instrumentos podem ser solicitados em frações de noite e serem observados em modo fila. Para isso está listado na chamada de propostas quais são quais. Nota também que, no geral, o tempo do Subaru é observado no modo clássico. É necessário ir para o Havaí, subir o Manaqué e observar. E o problema é que, bom, o Brasil não disponibiliza fundos para isso, você tem que conseguir fundos por conta própria. Nem o Subaru, nem o Gemini, nem o Escritório Nacional. O modo Fast Turnaround, bom, pode ser submetido no final de cada mês. O resultado sai por volta do dia 20 do mês seguinte ao submetido, então você envia, por exemplo, até o dia 30, 31 de setembro, até o dia 20 de outubro, você vai saber se você ganhou ou não o tempo. A gente tem disponível 5.28 horas no Gemini Norte, 5.46 no Gemini Sul, que dá mais ou menos 10% do tempo nosso para o Gemini Norte e 7% do Gemini Sul. Esse modo é muito útil para poder fazer observações de poucos alvos, completar a amostra, um projeto piloto que você pretende testar alguma coisa e depois enviar uma chamada regular no semestre seguinte, e coisas desse tipo. O processo de classificação das propostas não é feita pela NTAC e envolve um processo diferente, feita por pares. Então, você submete uma proposta até o dia 30, 31, dependendo do mês. Você tem o Gemini vai te enviar outras propostas de outros candidatos para você revisar. Você vai fazer um review de todas as propostas, preencher no formulário que o Gemini vai te enviar também, dar uma nota para elas. E então a equipe do Gemini vai organizar as propostas segundo os rankings recebidos e comunicar as propostas que ganharam tempo. As observações são feitas nos 3 meses seguintes à aprovação da proposta e após esse período o programa sai da fila. Se não foi observado, ele não vai ser observado mais. Diferente das propostas de tempo regular, no qual por algum motivo a sua observação não foi feita durante o semestre, se ele for banda 1, ele é empurrado para o próximo semestre por no máximo um semestre. Aqui não, 3 meses é o tempo limite para você ser observado o seu programa no modo Fast Turnaround, e após isso não vai ser mais observado. Ou seja, se você pede o processo em geral, no geral é assim, citando setembro como exemplo, você envia até o dia 30 de setembro a proposta, até o dia 10
você vai ter para revisar as propostas que você receber para revisar. Uma vez revisada, até o dia 15, o Gemini envia quais propostas foram qualificadas. O Escritório Nacional faz o review técnico da proposta. A partir do dia 18, mais ou menos, você tem 12 dias para poder preencher a fase 2, para que o dia 30 de outubro esteja ativado o seu programa e seja observado em novembro, dezembro ou janeiro. E isso é todos os meses, né? Mas no caso da proposta regular, como que a gente avalia e qual é o processo de envio de propostas para o Escritório Nacional do Brasileiro, né? Então, o processo começa com o envio da proposta dentro do prazo limite. Aqui eu chamo a atenção que você pode enviar versões mais atualizadas da proposta, desde que dentro do prazo, ou seja, desde que antes do dia 6 de outubro, você envia uma proposta hoje. Eu precisei mudar alguma coisa, você pode reenviar a proposta. Depois a gente vai filtrar e vai usar a versão que foi enviada por último. Tá? Desde que enviada, reforço isso, desde que seja enviado dentro do prazo estipulado pelo Escritório Nacional. Uma vez que as propostas encerram o prazo de envio, o Escritório Nacional organiza as propostas e distribui entre os membros do escritório para que seja feita uma avaliação técnica da proposta, de cada proposta. Nessa avaliação técnica, a gente não considera a parte científica, mas apenas o quão factível é a proposta do ponto de vista técnico. Se os tempos de exposição estão calculados corretamente, se os alvos estão visíveis no céu e esse tipo de coisa. Uma vez feita essa avaliação, a gente encaminha essa avaliação para a NTAC, no qual vai fazer a avaliação do mérito científico da sua proposta, vai separar em quartis e vai, então, alocar prioridades, te dar tempo e alocar prioridade do seu projeto dentro das propostas enviadas para o Escritório Nacional do Brasil. Então é feito o ranking das propostas pela NTAC. A reunião do NTAC geralmente em maio e novembro, referindo aos semestres A e B. As propostas selecionadas e ranqueadas pela NTAC é enviada para ITAC, para a International, a versão internacional da NTAC, no qual ela vai elaborar a fila de observações e de fato, atribuir tempo ao seu programa, e descontar esse tempo do país parceiro, tanto o tempo requisitado quanto o tempo de calibração, esse tipo de coisa. Uma vez feito isso e a ITAC tiver chegado num consenso junto com o Escritório Nacional das propostas a serem alocadas, a gente divulga o resultado e então começa o processo de fase 2, no qual você literalmente vai preparar toda a configuração instrumental que você propôs na sua proposta, enviar para a gente vai revisar, ajudar vocês a deixar aquilo nos conformes para que os blocos de observações sejam inseridos no telescópio e observados. É importante também prestar atenção com as datas da fase 2, é importante que seu programa esteja ativo antes do início do semestre, para garantir a máxima probabilidade de seu programa ser executado em completude. Tá? Não deixar isso para a última hora é um processo também que exige um certo preparo do astrônomo, saber o que está fazendo dentro do software que chama Observing Tool. Então é interessante também fazer isso o quão breve possível. Tá? E quais itens são considerados durante as avaliações no mérito da proposta, né? Então, na justificativa científica, tem que ser uma justificativa clara do problema que está sendo abordado. Então, qual é o problema central que você está trabalhando, qual é o estado da arte, desenvolvendo o texto e deixar claro quais são as perguntas que você pretende ser respondidas com os dados que você está requisitando e como aqueles dados e os resultados que você espera obter vão impactar, vão te ajudar a completar a pergunta que você quer responder e quais impactos esses resultados e as perguntas respondidas vão ter no avanço do conhecimento da área que você está pesquisando. Né? Na parte de desenho experimental, né, Experimental Design, é importante você justificar a adequação do telescópio
e dos instrumentos que você está pedindo para a proposta em realizar a sua ciência, né? É também importante definir a amostra, da onde vêm os dados. Eu quero observar 6 estrelas. Por que essas 6 e não outras 6? As estrelas são desse catálogo, mas por que essas 6 e não outras 6 daquele mesmo catálogo? O que esses objetos têm de especial e como eles vão te ajudar a responder as perguntas que você pretende responder com essa proposta científica. Os dados que você vai adquirir deve se explicar se eles são suficientes para você responder as perguntas e obter os resultados. E ainda mais é interessante você explicar quantos semestres você pretende observar com essa proposta para poder atingir os objetivos. Propostas, você pode espalhar a proposta, vou observar 3 semestres, no semestre que vem eu vou pedir mais 7, mas com esses 3 objetos eu vou responder essa pergunta, e assim por diante. Né? Tá. Na justificativa técnica, é importante você deixar claro quais são as condições de observação que você está pedindo. Eu preciso de um bom sim, eu não pode ter nuvem passando, preciso de céu fotométrico, não posso ter a lua no céu, esse tipo de coisa. Tem que estar bem definido e explicado o porquê delas. É muito comum, às vezes, a pessoa querer resolver algo espacialmente. Estou pedindo um IFU aqui, quero resolver, não sei, uma galáxia, e pede, sei lá, a QN. Então, significa que sua proposta vai ser observada com um sim qualquer, acima de 1.2, por exemplo. Se você está tentando resolver estruturas separadas por 0.5 segundo de arco, isso não vai adiantar nada. Então, você tem que saber, você tem que adequar as condições que você está pedindo para a ciência que você está fazendo. Ascensão reta e declinação. É importante que os alvos preferencialmente estejam espalhados ao longo do semestre. O Brasil tem bins de ascensão reta no telescópio e a gente tem acesso igual, proporcional ao nosso tempo, em todos os bins. Ou seja, a gente tem 60 horas de Gemini Norte, mas a gente não tem 60 horas no começo do semestre. Tá? E dependendo, a gente também tem esse tempo é fracionado segundo as condições de observação. É importante descrever também tempo total e parcial, ou seja, eu estou pedindo 13 horas, mas eu posso, o mínimo aceito são 3 horas. E com essas 3 horas eu já consigo fazer essa e aquela ciência, por exemplo. Anexar um exemplo da calculadora de tempo do Gemini. Também é importante anexar isso na proposta, para que a avaliação técnica a gente possa ver o sinal ruído que você está produzindo, você pretende obter, com o tempo calculado. No site do Gemini também disponibiliza para todos os instrumentos a calculadora de tempo, e você coloca os parâmetros que você quer, e a partir dele ele vai te dar o sinal ruído para um certo tempo de exposição, e você brinca com o tempo de exposição e número de exposições para que atinja o sinal ruído necessário para a sua ciência. Também é importante especificar os overheads de observação. No site do Gemini e na calculadora de tempo, ele vai te dar os overheads especificamente de cada modo de observação. Movimento da fenda, deslocamento do telescópio, tempo de leitura. Todas essas informações estão no site do Gemini e a calculadora de tempo já calcula para você. Tá? Além disso, é importante respeitar, como eu falei, as regras de duplo anonimato. E uma coisa importante a se considerar também é se você está fazendo uma proposta em conjunto com outro parceiro, uma joint proposal, o tempo requisitado do total que o Brasil tem é proporcional às horas e pesquisadores da proposta comparado ao país parceiro. Os Estados Unidos tem uma porcentagem muito maior do que o Brasil de tempo de telescópio. Então não é razoável, por exemplo, uma proposta que tem 5 americanos, 1 brasileiro, e está pedindo um total de 10 horas, pedir 9 horas do Brasil e uma dos Estados Unidos, por exemplo. São coisas que uma coisa que não é razoável. Então é importante balancear o tempo de maneira proporcional ao tempo disponível ao Brasil e ao número de pesquisadores brasileiros na proposta. Quando for submeter a proposta, é importante que você faça uma proposta realista com as condições de observação. A gente tem 4 parâmetros de condições de observação.
que é o Image Quality, que é basicamente o SIM dessa observação, a cobertura de nuvens, onde Cloud Cover 50 self-fotométrico, Image Quality de 20 é SIM abaixo de 0.4, o Sky Background é a posição da Lua referente à observação, e o vapor de água com a umidade que você vai ter disponível. Então, a restrição realista é justamente o que eu quero dizer é isso. Você tem, como você tem antes, você está tentando resolver estruturas separadas por 0,5 segundos de arco, você vai fazer uma proposta com IQ 70, Image Quality 70 e não 85 e não N. É inviável você fazer sua ciência com Image Quality 85 ou N, tá? Ou, por exemplo, você precisa de céu fotométrico e pede uma condição mais relaxada de Cloud Cover 70. Se tem nuvem passando, seu céu não é fotométrico, sua proposta morre ali. Tá? E o oposto também é verdade. Se você está interessado em fazer espectroscopia e está pedindo Cloud Cover 50, o céu fotométrico, não faz muito sentido. Então você tem que fazer propostas consistentes, pedindo vínculos observacionais consistentes com a ciência, com a instrumentação que você está usando. Toma cuidado para não relaxar demais as condições, porque isso pode inviabilizar a proposta, e se você apertar muito as condições, pode ser que você não consiga o tempo. Lembrando também, como eu falei, como o Brasil tem 5% do telescópio, ele tem 5% do tempo num determinado bin de acessão reta, e geralmente você tem 30% desse tempo para cada uma das restrições de tempo, né? Então, a sua proposta, uma vez ranqueada, ela vai ser ranqueada em banda 1, 2, 3 ou 4. A banda 4 são propostas de Pure Weather, então não são propostas que a NTAC vai ranquear, são as propostas enviadas no modo Pure Weather. As propostas de banda 1, elas têm máxima prioridade e vão ser observadas. A taxa de chance da série completadas é muito alta. Ou elas também são as propostas que requisitaram as melhores condições climáticas, ou seja, Image Quality 20 ou Cloud Cover 50. É possível que a sua proposta tenha um mérito científico muito bom, e apesar de você não requisitar IQ 20 e Cloud Cover 50, você ainda consiga banda 1. Por exemplo, você pediu IQ 70 e ainda assim você pode conseguir banda 1. No entanto, se seu programa necessita IQ 20 e Cloud Cover 50, ele necessariamente vai ser, e conseguir tempo, necessariamente ele vai ser alocado para a banda 1. Média prioridade na banda 2, em condições menos restritivas, então você vai ter Image Quality de 70 e Cloud Cover de 70. E por fim, a baixa prioridade, ou condições mais relaxadas, com IQ 85 e Cloud Cover 80. Tá? A classificação por bandas leva em consideração principalmente o mérito da proposta, mas também olha para as condições de observação. É isso que eu ia dizer nesse slide. Além disso, é importante você fazer a proposta realista com o tempo disponível para o Brasil. Né? O tempo disponível é distribuído de acordo com os bins de observação, e cada bin de observação separado em bins de condições climáticas, de vínculos climáticos. Né? Cada parceiro tem proporcionalmente acesso às condições semelhantes de observação em intervalos de RA proporcionais ao tempo disponível em porcentagem para cada parceiro. O Brasil, por exemplo, quase 6% é refletido nesse tipo de situação. Então não adianta você pedir, preciso de 13 horas de Image Quality 20 em um mês, que só pode ser observado em fevereiro, que não vai dar certo. Tá? O Brasil simplesmente não tem esse tempo para disponibilizar para o usuário. O que pode acontecer é você pedir 13 horas no IQ 20 em um bin de acessão reta que não foi muito requisitado, e aí sim conseguir, mas isso não tem como saber antes de passar pela ITAC. Então o que pode acontecer é tudo bem, a gente disponibiliza X horas de IQ 20 para você, a hora que passa pela ITAC fala, não, só tem disponível para o Brasil
6 horas. Então você não vai ganhar, apesar da EDITAC ter te dado tudo que você pediu, a ETAC não permite que a gente faça isso. Tá? Portanto, as melhores condições, é ideal que não ultrapassem 30% do tempo disponível por semestre por telescópio. Esse tempo está distribuído ao longo dos intervalos de sessão reta, como eu disse. Enviar uma proposta solicitando 12 horas, com condições extremamente restritivas e uma banda de RA muito solicitada vai inviabilizar a sua proposta. Propostas com ótimo mérito científico podem ser desclassificadas por esses problemas, como eu disse. E as considerações finais que eu queria passar para vocês na elaboração de um pedido de tempo para o Gemini, além do mérito científico e técnico das propostas, temos que considerar a distribuição de alvos no céu. Como eu falei, idealmente, se você puder espalhar seus alvos ao longo do semestre, é o ideal para você otimizar a chance de conseguir ganhar o tempo e mais de otimizar a chance de seus alvos serem observados uma vez que estão na fila do Gemini. Evite solicitar muitas horas com condições muito restritivas. Isso, além de correr o risco de inviabilizar seu projeto, você pode dar o azar de você pedir IQ 20 durante o semestre e simplesmente o tempo não ter IQ 20 no bin de exceção reta que você pediu, porque o tempo às vezes é imprevisível. E, além disso, sempre considerar o tempo, as condições de observações compatíveis com a ciência. Como eu citei algumas vezes, né, não adianta você pedir self-fotométrico para espectroscopia de alta resolução, não adianta você pedir IQ 85 para projetos que requerem boa resolução espacial. E, por fim, você pode deixar na proposta especificado se o seu projeto aceita a banda 3, apesar de você precisar de condições, às vezes, mais restritivas do que banda 3. Às vezes, a sua classificação não ser tão boa, mas você permite, sobre algumas condições, que seu programa seja relaxado para a banda 3, ou seja, para a IQ 85. Talvez aumentar o tempo de exposição ou algo do tipo. Então, deixe claro isso, e só tente desse modo se você realmente, se a ciência realmente permitir que você faça uso dessa banda. Por fim, os canais de suporte, vocês podem escrever para geminibr.support. Vocês podem escrever diretamente para o Gemini através do Help Desk. Vocês entram no site do Thalassian, do Help Desk, criam uma conta e enviam suas dúvidas lá. Elas são encaminhadas para o nosso escritório e a gente pode responder por lá. E também através das páginas do Gemini. Uma coisa que eu recomendo sempre na hora de você fazer a descrição técnica do seu projeto é ler muito bem as nuances do instrumento que você está pedindo. É comum, às vezes, a gente achar, por exemplo, que uma espectroscopia de campo integral é simplesmente uma espectroscopia de long slit espacialmente resolvida. Mas existem modos de espectroscopia de campo integral, por exemplo, no qual você aumenta o campo que você tem acesso, ao campo, o field of view que você tem acesso. No entanto, você paga o preço perdendo cobertura espectral. Então, assim, não adianta você achar que o instrumento é simples, porque os instrumentos do Gemini são sofisticados, é por isso que eles garantem ciência de ponta, e algumas nuances. É importante você ler a descrição instrumental na página do Gemini antes de escrever a proposta, dar uma olhada pelo menos, para você ter uma noção de se aquele instrumento de fato atende às suas necessidades. E isso eu queria dizer para vocês hoje. Obrigado. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Obrigado, Murilo. Eu posso perguntar? Tá na parte Pode tirar sim. dúvidas, continua gravando. A gente provavelmente vai pedir o Guimós, mas a gente aventou a hipótese do suscitar o Guinir, sabe? Que o Jorge Elias, tá. E estava disponível ali na página do LNA, mas quando a gente entrou na página do instrumento, ele está falando que o instrumento foi removido em maio e que ele provavelmente entraria de volta em outubro apenas. Então, a pergunta é se esse instrumento vai estar ou não realmente disponível agora para propostas. Ele saiu em maio, volta em outubro agora, tá? E para o semestre 2026A, ele vai estar disponível de novo. Tá bom, obrigado.
E outra dúvida, não tem nenhum instrumento que mede polarização do Gemini? Não. Polarização a gente tá sem. E você aventou a hipótese de tocar tempo com o Subaru não teria? O Subaru, acredito que tem algum instrumento, sim. Tem que conferir a listinha deles lá. É, se você encontrar. Eu não sei de cabeça os instrumentos do Subaru, só um minutinho. Ah, Eu entrei aqui e não achei. Achei câmera espectrográfica. eu não tenho muita certeza, tem que dar uma olhadinha pra você com mais calma, tá? Ah, Ah, ele tem aqui os instrumentos listados. No caso seria. Talvez não tenha, não, cara. Deixa eu ver. Tá, tem um Vampires aqui. Visible Aperture Masking Polarimetric Imager. Eu uhum. confesso que eu não sou especialista no Subaru. Teria que abrir a página desse Vampires e ver se ele atende às suas necessidades. E tem esse NS Infrared here, aqui também, que é visitante. Dá uma olhada. E o prazo para a gente pedir seria o mesmo agora do Gemini, é isso? Perdão, não O prazo entendi. para a gente Isso, requisitar, isso. se fosse, é o Sim, sim. mesmo? E Sim, é o mesmo é, formulário? isso. Tá bom, Tá bom? obrigado. Alguém tem outra pergunta? Olá, Murilo. Boa Pode. tarde. Obrigado pelas informações. A gente está pretendendo fazer um pedido para o iGreens 2 no próximo Tá. semestre para observar algumas gigantes vermelhas na direção do centro galáctico. E a gente já, enfim, já usou o iGreens, o anterior, né, em algumas outras propostas, e eu queria, enfim, verificar se a gente está usando condições adequadas para poder calcular os tempos de exposição e seja uma particularidade específica desse instrumento que tem que ser avaliado, por exemplo, no site do Gemini, eu verifiquei que esse instrumento específico diz que ele está sujeito à demanda de RA, porque acho que está sendo pouco usado, né? Sim. Então, não É, sei se será algum problema. nesse caso, você envia a proposta, ah, a gente avalia, vai passar pela NTAC. Uma vez pela NTAC, a gente envia para a ITAC, e pode ser que na ITAC, a hora que aí eles pegam um apanhado de todos os parceiros e fazem a classificação de acessão reta, distribuição de instrumentos, tudo. E pode ser que Certo. nesse momento a proposta, apesar de ter ganho tempo da NTAC, ele não ganhe tempo pela ITAC. Tá? Vale a pena você enviar. Assim, pelo que eu acompanho dos reportes do Gemini, a iGreens é bem utilizado. Assim, eu recomendo você enviar a proposta sim, que a chance de você observar é alta. Tá? Tá legal. A gente está fazendo a proposta considerando primeiro banda 1 e 2 e considerando restrições de o Cloud Cover 80 e o IQ 85. Eu não sei se a gente está relaxando demais O as IQ, observações. os alvos são brilhantes, acredito. Alguns são fracos, chegam a magnitude K próxima a 10. O mais fraco é 10? A mais Tá fraca é tranquilo. 10. Não, tá tranquilo. Tá. Tá. O legal do infravermelho é que do infravermelho é que você pode observar em tempo bright, né? Sim, Então, por consequência, são muito menos concorridos esse tempo e assim a chance de observar é muito maior. Claro, eu aconselho também espalhar talvez o RA, dependendo se possível. certo. E assim, o que acontece geralmente é que, por exemplo, o GMOS e o Engineers eles vão estar no telescópio o tempo todo, sabe? O telescópio tem várias portas e pode ser que eles Sim, troquem
o iGreens pelo Alopec ou pelo Maroon-X. Então, assim, uma porta sempre vai ter GNIRS, sempre vai ter GMOS, porque são onde está concentrada a demanda. E quando ele diz que é específico durante alguns blocos sob demanda, é justamente isso. Porque, eles vão pegar, geralmente, uma semana, no qual o seu projeto, dos americanos, do coreano, vão estar tudo ali mais ou menos concentrado, botar esse instrumento, observar tudo que tem para observar com iGreens, tirar o instrumento e voltar para a fila normal, sabe? Eles faziam isso também com GSOI no Gemini Sul, por exemplo. O instrumento entrava, ficava uma semana, observava o que tinha para observar e tiravam, sabe? Sim. Tá certo. No cálculo do tempo de exposição para cada alvo, a própria calculadora do Gemini disponibiliza os overheads, né? Sim. Mas Bom você além dar uma desse tempo, conferida, tá? tá. Eu tinha visto que Sim. e dentro do pitch, em particular, quando eu fui incluir os alvos lá, ainda teve um tempo adicional desse night basic call time. Isso. Isso que acontece assim, quando você vai observar, o que o ITC te dá é a partir do momento que você vai pro objeto, o observador vai falar, vou observar o objeto do Thiago. Começa a contar o tempo, tá? Então, Certo. vai ter o tempo de apontamento, troca de instrumento, troca de configuração, todos esses processos. Isso aí tá nos overheads aí que você viu, tá? Certo. O que não está nesses overheads é o tempo de observação das calibrações do seu programa. Esse tempo, ele é tempo brasileiro, tá? Então, ele é descontado do tempo total que o Brasil tem. Então, o Brasil tem 60 horas, você está pedindo lá para observar seu programa 10 horas, só que tem, eu não sei exatamente quanto está te dando aí, mas vamos supor, 0,25 por objeto, horas por Foi isso. objeto, por exemplo. Esse tempo é descontado do tempo total do Brasil, mas você não está pedindo esse tempo. Tá? Ele está anexado à sua proposta na marra, digamos assim. Porque, por exemplo, se você vai precisar de uma lâmpada de arco para poder fazer sua calibração em comando de onda, você vai precisar de um flat field, você vai precisar de outras calibrações que são tomadas imediatamente antes ou depois do seu projeto e que são debitadas do tempo brasileiro. Então, no total, esse tempo é somado na sua proposta. Então, o tempo que teve como está na proposta por extenso é o tempo incluindo esse 0,25 por alvo, por exemplo, do Night. Eu recomendo você falar assim, o tempo total solicitado é 10 horas, sendo que 7 horas é a paciência aqui e os outros é o dado pelo PT. Eu recomendo você adicionar essa descrição na justificativa técnica. Tá legal. Porque deixa mais claro para quem está fazendo a avaliação saber que essas 7 horas é o quê? Está incluindo, não está incluindo calibração e tal. Eu geralmente eu discrimino os overheads, tudo, e falo, preciso de 7 horas, 1 hora por objeto, mais 0,25 que o PT está me cobrando. Eu geralmente coloco isso na proposta e fica fácil para o avaliador saber exatamente o que está acontecendo ali, né? Certo. Por fim, acho que uma questão técnica. Nos países anteriores, os PIs anteriores sempre utilizaram um número de 4 exposições, né, até o máximo de 600 segundos por exposição. E fiquei em dúvida se precisa ser 4 exposições, se tem alguma coisa a ver com instrumento ou com talvez o número de exposições. eu nunca li a proposta de vocês, mas assim, geralmente no infravermelho o que a gente faz é um node movimento da fenda sobre o objeto. Principalmente se for estrelas e objetos pontuais, tá? Então, geralmente você tem 4 exposições porque você quer subtrair o céu, tá? Tá. Então, você geralmente faz 4 exposições para otimizar o movimento do telescópio. Você faz no objeto em outra posição da fenda, depois volta, objeto, outra posição da fenda, 2 vezes e volta para o objeto. Isso significa que você observou o objeto 4 vezes, em posições diferentes da fenda. Uma posição você vai ter
Na posição A, você vai ter objeto num lugar, na posição B, em outro lugar, você vai ter emissão do céu nas duas. Na hora que você subtrai, durante o processo de redução, você elimina linhas telúricas, tá? Certo. Então, É mais. tradicionalmente, usa-se quatro exposições. Isso, mas tudo depende, né? Se você e seus colaboradores têm usado isso de maneira satisfatória, na redução tá entregando dados que você quer, segue essa estratégia. Tá? Certo. Só fiquei pensando nisso porque teve um dos alvos, a gente também está propondo para a banda 3, e um dos alvos, que é o alvo mais fraco, né, com magnitude ali cai em 10, é mesmo com quatro exposições de 600 segundos, que é o máximo, não está atingindo o sinal ruído que a gente gostaria. Então, eu fiquei pensando... Então você pode dar 8, então. Não é... Você pode aumentar o número de exposições. 4 talvez seja o mínimo, né? Para você eliminar raios cósmicos, fazer estatística na hora da redução. Mas nada impede que você peça 8. Tá? Ou 12, Tá, ou o número que for necessário para você fazer ciência. entendi. Então, princípio, o número de 4 não é uma limitação técnica, mas depende do caso científico. Claro, claro. Você pode pedir mais, sem problema. Tá? Sim. Só atenta a isso. Pega as propostas antigas, vê se eles estão fazendo um node ao longo da slit. Sim, eu Porque acho se que é estiver isso. fazendo, aí você precisa de número de exposições pares, tá? Você não vai pedir 5, você vai pedir pelo menos 6 ou Tá, 6, 8, 10, 12, enfim. Então, vale a pena você, já que você tem uma proposta antiga, por exemplo, conferir se, se o objetivo de C4 é justamente fazer o movimento ao longo da fenda. E aí, nesse caso, você faz números pares de exposições e ainda mais preferencialmente múltiplos de 4. Não só pares, mas múltiplos de 4. certo. Tá legal, acho que era isso. Muito obrigado, Maria. Tá ótimo. Opa, Murilo. Falando. Eu tenho uma dúvida. Tenho um conjunto de fontes que eu estou pensando em fazer o pedido para Pool Weather. E como é mais livre, né, o Pool Weather, você pode pedir a qualquer momento. Eu queria saber se eu poderia incluir nesse pedido agora para esse semestre fontes que só vão ser boas para observar no céu no próximo semestre. E se eu poderia juntar tudo isso e fazer num pedido só. Juntar fontes. Eu não sei se eu entendi o que você está tentando fazer. Por exemplo, eu tenho fontes aqui que vão ser boas para observar agora, vão estar visíveis agora, e tem fontes que só vão estar visíveis no próximo semestre. E como no Pool Ed você pode pedir a qualquer momento, né, eu queria saber Sim. se eu podia juntar todas elas, fazer o pedido agora, e lá quando tivessem no próximo semestre que elas tivessem boas para observar, É boa elas seriam pergunta. observadas também. Acredito que possa sim. Pode enviar todos os objetos. E como é fluxo contínuo, ele vai fazer um rollover para o próximo semestre do, do Gemini. Tá. Agora, se você tiver fontes que podem ser observadas em IQ 85, Cloud Cover 80, você pode Então, submeter para tempo regular também. Tá? aham. É, tá bom. Tá? Então eu vou fazer isso. Porque Sim. já tá. Eu costumo pedir, já pedi 2 vezes para o Pool Weather e já tá ficando meio chato pedir sempre para o período, sempre que no outro eu vou ter que fazer o mesmo pedido, basicamente, para outras fontes, Sim. né? Você pode tentar e ver o que acontece, mas assim, como é fluxo contínuo, se eles não aprovarem, você resubmete logo, usando o feedback deles. Tá. Corrige o que eles falaram que tá ruim. Não. Você tá abusando no semestre, vai. Você dá esse feedback para você fala, tá bom, tira os objetos que eles acham que estão abusivos e manda de novo. Eles. Não tem essa de ficar chato, não, viu? Só pode. Ninguém fica perturbado de receber a proposta, porque justamente Tá. isso é ótimo pro GEM. Porque Principalmente em Pool Weather, né? a proposta pro Eder pro Gemini é excelente, porque assim, é um tempo que vai ser perdido, assim, seria perdido, é um tempo que o telescópio estaria fechado. E tá sendo possível você fazer ciência com isso, sabe? Então eu recomendo enviar, sim. Tá bom. E como eu falei, se tiver Cloud Cover
80, se pudesse observar em Cloud Cover 80, manda para a banda 3 brasileira também. É importante. Tá bom. Tá? Obrigadão. Mais alguma pergunta? Acho que ninguém tem mais perguntas. Tem? Só me veio uma coisa aqui. Para a banda 3, a restrição seria Cloud Cover 80 e IQN, e é isso. Aí sim, isso é um programa de banda 3, tá? Você pode pedir até IQ 85, que não vai. Ainda é banda 3. Tá. Se eu pedir IQN, aí manda pro Puro Weather, porque. Ah, é? Porque aí você tá pedindo, tipo, tudo no pior, então. Mas assim, vale a pena pedir IQ 85 também, porque se você tem. Você tá pedindo espectroscopia e, e se o SIM for muito baixo, ele vai espalhar muita luz, você vai perder luz dentro da fenda e vai ter que expor por mais tempo, tá? Entendi. Então Para recomendo que se for pedir aqui, peça 85, pelo menos. a banda 1 e 2, a gente está considerando o Cloud Cover 80 e o EQ 85. Mas isso é Aí, exagero? o efeito do Cloud Cover é justamente abaixar a magnitude, deixar seu objeto mais fraco, né? Ele vai comer Sim. fluxo do seu objeto. Então, se você está pedindo com um Cloud Cover pior, vai cair a magnitude. Então, vai ser equivalente a aumentar a magnitude. Então, tem que considerar isso, tempo de exposição. Para banda 1 e banda 2, você pode pedir Cloud Cover 70, por exemplo, e abaixar o tempo de exposição, por exemplo. Pode pedir menos tempo de exposição a Cloud Cover 70. Se você jogar na calculadora, você vai ver que se você aumenta para 85, vai cair seu sinal ruído. Então pede, por exemplo, aqui o 70 e Cloud Cover 70, vê o sinal ruído e se puder banda 3, se puder ainda assim ser observado em aqui 85, você deixa uma nota dizendo que esse programa aceita banda 3. No entanto, você precisa aumentar o tempo de exposição. Então o tempo requerido, de vez em você precisar de 10 horas, eu preciso de 15 agora. Se for me dar a banda 3, entende? Isso é uma opção de você marcar isso na proposta, escrever isso na proposta. Murilo, desculpa, tá dando 15 horas, eu vou ter que sair para outra reunião. Você vai ter tempo mais tarde hoje, à tarde ou amanhã? Tenho sim. Que horas? Que horas você pode? 16? Tá 16 ótimo. de tempo? Tá? Eu te mando um e-mail. Tá joia. Tá, obrigado. Obrigado por tudo. Um abraço. Abraço, Marcelo. Mais alguma pergunta aí? Thiago, também, ao longo do mês, se você quiser escrever para mim, com suas dúvidas diretamente, também eu respondo, tá? Não precisa. Sim. Não deixe de enviar as dúvidas, porque é melhor às vezes você enviar as dúvidas antes, eu respondo, a gente trabalha junto para melhorar a sua proposta, e a hora que chegar na revisão da NTAC, ele tá mais amolada, digamos assim. Então, não se acanhe em escrever para o Escritório Nacional para tirar suas dúvidas, tá? Tá ótimo. Por aquele e-mail que apareceu aí no slide, né? Isso. Deixa eu... Cadê o slide? Pode escrever diretamente para mim, tá? Tá ótimo. Obrigado, Eu Murilo. te ajudo. E qualquer coisa que eu também não saiba, eu posso encaminhar para o especialista nossa de alta resolução, que é o Éder. E aí eu volto em contato com vocês dois e ele pode te ajudar a esclarecer suas dúvidas específicas de alta resolução também, tá? Tá ótimo. Muito obrigado. Mais alguma dúvida? Bom, se não, espero que todos eles enviem propostas. A gente, quanto mais propostas o escritório recebe, melhor, porque a gente quer ver o máximo de estudantes, o máximo de pesquisadores brasileiros tendo sucesso no envio das propostas, ganhando tempo e observando e fazendo ciência com esse telescópio. Então, qualquer outra dúvida que tiver, que lembrar depois,
pode me escrever, eu estou sempre à disposição para responder, ainda que sejam coisas específicas, é só escrever. Se ninguém vai ter nenhuma pergunta, eu vou encerrar a nossa reunião e aguardo a proposta de todos vocês. Tá ótimo, Obrigado, obrigado, Murilo. Murilo. Abraço.